Olha isso que Jesus falou, que já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes o que o Pai procura. Então imagina você ser um adorador que Deus não procure. Nós queremos ser um adorador em que Deus aceite, em que Deus ele se sinta honrado e glorificado com a nossa adoração. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? E o que é ser espiritual? E como crescer espiritualmente? Essa é a proposta desse vídeo para você. Eu quero falar com vocês um pouco sobre essa questão. Precisamos entender o que é ser espiritual, como crescer espiritualmente, para que sejamos verdadeiros adoradores. Bem, a passagem a primeira que eu quero falar com vocês é no Evangelho de João, capítulo 4, onde Jesus tem a famosa e espetacular conversa com essa samaritana. Indo direto ao ponto, Jesus vai conversando com ela, conversa vai, conversa vem, até que ela começa a perceber que ele é um profeta e tal. Então Jesus, aí ela faz uma pergunta a Jesus: olha, vejo que você é profeta, então me diga uma coisa, nossos pais dizem que é aqui no monte onde se deve adorar, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve fazer isso. Então aí Jesus dá uma resposta para ela e ele fala bem assim, olha o versículo 23, João 4, 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha o 21, versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Muito bem. Qual é a conversa aqui? A mulher ficou confusa. Ela é samaritana, vem de uma comunidade onde é mestiço entre judeus e outros povos. Então ela cresceu nessa mistura. Conheceu Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ela adorava com sua família, mas via que tem essa distinção entre os judeus e samaritanos, adorando o mesmo Deus em locais diferentes, de forma diferente, com teorias diferentes. Então, quando ela percebe Jesus como profeta, ela fica curiosa. Já vi que você é profeta, então você vai saber me responder essa dúvida. Aonde é que se deve adorar? A preocupação dela era a localidade. Deixa eu explicar por quê. O local e os instrumentos e quem era um fator muito importante no ato de adoração. Na antiga aliança, o templo era um fator importante, por isso que os judeus viajavam vários quilômetros até Jerusalém para que pelo menos uma vez por ano fosse adorar a Deus, louvar a Deus no templo. O templo era uma coisa determinante para a adoração a Deus. E os instrumentos, como animais, o sangue de animais e instrumentos musicais, eram um fator muito importante também. Embora os instrumentos musicais sejam um acréscimo por Davi e tolerância de Deus, Deus tolerou os instrumentos musicais e apenas alguns específicos para o ato da adoração, não a bagunça que a gente vê hoje, né? Muito bem. Então, e quem poderia adorar? Quem poderia administrar a adoração, no caso? Tinha os homens específicos, a vida que eles tinham que ter, a roupa. Então, veja só, tinha toda uma estrutura física aparente para o ato da adoração. Então, Jesus está dizendo, olha, vai chegar um tempo, e já chegou, que tudo isso vai mudar. Não é o local que determina a adoração. Jesus está querendo dizer o seguinte: o que está mudando aqui não existe mais um local específico, sagrado, com materiais físicos para adoração, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores, os verdadeiros,
o adorem em espírito. Significa dizer que não dependemos mais do ambiente ou de instrumentos materiais. O contexto aqui está falando sobre essas questões. Então, eu posso adorar no meu quarto, eu posso adorar na minha casa, eu posso adorar na praça, eu posso adorar embaixo de uma árvore, de uma ponte, eu posso adorar no mercadinho, eu posso no supermercado, né? Eu posso adorar Deus em algum prédio ou não. Aí eu preciso abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas se utilizam dessa passagem para dizer que Jesus está proibindo se reunir em um templo. Primeiro vamos entender a diferença de templo e prédio, né? Templo, quando se fala na Bíblia de templo, está se referindo a um local sagrado. Isso não existe mais. Nós não vamos a um local sagrado. Nós é que santificamos o local. Não é o local mais que nos santifica. Nós é que santificamos o local, porque temos o Espírito Santo, somos regenerados, restaurados em Jesus, tá? Então, o que importa não é o local, porque nós é que agora consagramos qualquer local. Então, o que Jesus está proibindo não é que você não pode ir para algum local, um prédio grande, tá? Vamos entender. O templo tem essa conotação de ser consagrado, santo e tal. Não tem mais. A gente não vai adorar, a gente adora em qualquer lugar. Agora, isso não nos proíbe de nos reunirmos em algum local grande que caiba muitas pessoas. Jesus não está proibindo de se reunir em um prédio, que as pessoas podem chamar de templos e tal, né? Tem igrejas enormes. Isso não é o problema. O problema não é ter um prédio. O problema não é ter uma igreja grande. O problema é quem está reunido lá. Porque se você se reúne em casa, 2, 3 famílias só, pode ter o mesmo problema que um prédio gigante. O mesmo. O problema são pessoas e não local. O problema são as pessoas, não local. Por quê? Em Mateus capítulo 16, farei outro vídeo com maiores detalhes, Jesus fala, edificarei a minha igreja. O termo que Jesus usou, que na nossa Bíblia é traduzido como igreja, não se refere à família isolada, se refere à reunião de pessoas. Igrejas são reuniões de famílias, todo mundo sai de suas casas para um local só, cultuar juntos a Jesus, adorar e louvar a Jesus. Isso é o que se chama igreja, congregação, assembleia, reunião de pessoas e não isolamento de pessoas. Você sozinho não é igreja, você sozinho é templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. E para ser morada de Deus, temos que nos reunir como igreja, como assembleia, tá? Então não vamos misturar as coisas. Aí a igreja pode se reunir em uma casa, em um prédio maior. Quanto mais for aumentando o número de convertidos, maior precisará ser o local de reunião, tá? Então só vamos ter cuidado com isso. Voltando para o que Jesus está dizendo, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Ele não depende de coisas materiais e físicas para se achegar a Deus em adoração. É algo do interior. Espiritual tem algo a ver com você de dentro para fora. Sua transformação tem a ver com santidade, tem a ver com viver longe do pecado. Por isso que você vê Jesus criticando severamente a liderança religiosa de sua época, e não só a liderança. Qualquer um que se apresentava como religioso, mas vivia defendendo seus pecados, né? Pecado, todos nós estamos sujeitos, não há motivo para escândalo e não. O que a gente deve se preocupar é pecou, reconhece, se arrepende e pede ajuda, porque cada um de nós tem a sua deficiência, tem a sua debilidade, então nós temos que dar suporte um ao outro para curarmos uns aos outros, e não para colocar mais peso na vida dos outros.
O problema de Jesus com alguns judeus de sua época é porque eles defendiam os seus pecados. Não é porque eles eram líderes religiosos, era porque eles escondiam e defendiam os seus pecados. Não confessavam, não se arrependiam, e Jesus deu tempo para isso, conversou sobre isso, mas eles não quiseram. Esse foi o problema, ok? Eu gostaria de falar agora sobre, entendendo o que significa adorar em espírito, e é verdade, em espírito, porque é algo de dentro para fora, é algo sincero, autêntico, verdadeiro, não é fingido. Você não se esconde atrás de uma roupa, você não se esconde daquelas roupas, né, sacerdotais e tal, você não se esconde através de um templo consagrado, você não se esconde através de um instrumento musical, de um animal que você oferece em adoração. É você e Deus. É autêntico, é verdadeiro, é livre de toda aparência. É lá dentro, como é que você é de verdade na adoração. Então tem a ver com isso. Em verdade, verdade é para tudo que se refere à palavra de Deus, ou seja, a gente adora conforme as orientações de Deus e não conforme as nossas preferências. A gente não vai à igreja para reunião adorar a Deus para a gente se divertir, se entreter. Não, a gente vai para Deus sair satisfeito com a nossa adoração. Ok? Então, quem tem que sair feliz, empolgado da adoração é Deus. Talvez o culto não foi como você quis, talvez o culto não foi tão agradável para você, mas isso não importa, porque o culto não é para você. O culto não é para chamar a atenção dos jovens, o culto não é para fortalecer os casais, o culto não é para aumentar a harmonia da igreja. O culto é para adorar a Deus. E na medida em que a gente se converte, na medida em que a gente ama cada vez mais a Deus, por adorarmos a Deus, por louvarmos a Deus, por servirmos a Deus, isso vai nos animar, nos edificar e nos fortalecer. O que tem nos fortalecer é o propósito de satisfazer a Deus e não a nós mesmos. Não é verdade? Tudo bem. Entendido o que é adorar em espírito e em verdade, entendido o que são estes que o Pai procura, vamos entender com maiores detalhes o que é ser espiritual. Abra sua Bíblia, se você puder acompanhar, em Gálatas capítulo 5. Paulo vai falar justamente disso. Gálatas 5. Olha, Paulo vai falar da diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito. E eu já adianto, ser espiritual é você rejeitar e combater as obras da carne. Ele vai dar uma lista aqui das obras da carne. E todos nós temos, todas elas, porque é uma coisa natural da carne. Deixa eu só lembrar uma coisa. Quando o Paulo fala da carne, é uma palavra no grego que se refere a sarx. Não é o corpo, é a carne. Vamos lá. Sarx é uma referência à natureza pecaminosa. É uma natureza, a nossa tendência ao pecado. O corpo é sagrado. O corpo é templo do Espírito Santo. Mas existe uma coisa inserida em nosso corpo, que é a nossa inclinação. Cada um tem uma inclinação para mentira, para roubo, para pornografia, imoralidades, prostituição, idolatria. Por isso que tem gente que gosta de algumas religiões idólatras e tal, porque tem essa inclinação a adorar coisas materiais. Tem gente que ama o dinheiro. Todos nós temos essas inclinações e cada um em graus diferentes. Nós temos que identificar qual é a nossa inclinação maior e combater isso, para sermos espirituais. Vamos dar uma olhada nisso. Ó. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha, é por isso que... Não vou entrar nesse ponto aqui, deixa para... Eu ia falar da questão do livre-arbítrio, mas em outro vídeo eu falo melhor sobre isso.
Vivam, a expressão aqui, a palavra vivam no grego é peripaton, né? Ignora a pronúncia que eu não sou grego de nascimento, tá? Mas o que importa é o seu significado. Significa ande, é um verbo que está no imperativo. É você que tem que andar. O Espírito não vai andar por você, é você que vai tomar essa escolha. É você que vai tomar esse mandamento para você. Está aqui a carne com suas inclinações e vontades, e está aqui o Espírito com o seu padrão de vida, com o seu fruto de vida. Eu tenho que olhar, eu vou andar na carne ou eu vou andar no Espírito? Eu escolho andar no Espírito. É um mandamento, é uma ordem do Evangelho de Jesus Cristo, ensinada pelo apóstolo Paulo. Digo, porém, a vocês, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Não dá para ser duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Ou você vai ser honesto, ou você vai ser desonesto. Ou você vai ser verdadeiro, ou você vai ser falso. Ou você vai ser bondoso, ou você vai ser maldoso. É disso que Paulo está dizendo. Não dá para ser duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Então escolha ser espiritual. Se você escolhe o caminho do Espírito, não tem como você andar na carne. Olha que coisa interessante. E nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar força. Agora, eu tenho que decidir, eu tenho que querer. A nossa vontade, ela é falha, ela é pequena, mas existe a vontade. Lembra que Jesus falou? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. Até a nossa fé, ela é minúscula, ela é tão minúscula que Jesus está dizendo, se você tiver uma fé tão pequena como o caroço de um grão de mostarda, já dá para fazer uma grande obra em sua vida. Entende? É por isso que essa confusão entre o livre-arbítrio não existe. Você tem a escolha, você tem a vontade, mas é tão fraca, tão pequena, mas basta isso para Deus agir. Se você quer e for atrás, Deus vem e lhe capacita. Vou dizer de novo, se você quer e for atrás, Deus vem e lhe dá condição. É assim que funciona. Muito bem, por isso que está aqui, ó. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si, para que vocês não façam o que querem. A gente quer fazer o bem, a gente quer andar em santidade, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas tem uma força aqui que nos impulsiona a todo tipo de maldade, a tudo aquilo que Deus detesta. É por isso que as pessoas querem alterar a Bíblia, é por isso que as pessoas querem mudar a Bíblia, porque é muito difícil você mudar sozinho. Então, ao invés de você se converter a Deus, se entregar a Deus para que Ele lhe capacite, muita gente quer ser salvo, quer ter Jesus como Salvador, mas não quer ter Jesus como Senhor. Então, vamos alterar a Bíblia naquilo que me incomoda. Vamos mudar a Bíblia naquilo que é um desafio para mim. Que é que alguns grupos estão fazendo, construindo partidos políticos para terem força de lei e assim cada vez mais ir proibindo a pregação e proibindo alguns versículos até o ponto que eles vão querer proibir a Bíblia. Né? Eu não sei se Deus vai permitir isso, mas nós como cristãos precisamos ler a nossa Bíblia, ser fiel e orar a Deus para nos capacitar, para que a gente seja forte, cristão verdadeiro, para que isso não aconteça no nosso Brasil. Ou se Deus permitir que a gente se mantenha forte, que a gente se mantenha firme, independente da perseguição que possa vir. Em nome de Jesus, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Amém? Muito bem. Ele fala, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Aí ele vai dizer quais são as obras da carne. Todo mundo sabe o que é. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esses três têm a ver com o sexo. Sexo é algo sagrado, é algo de Deus, que foi feito para nosso prazer e procriação. Mas existe o momento certo e a medida certa e a pessoa certa com quem se fazer.
E Jesus falou que o padrão é Gênesis, né? O homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e assim se torna uma só carne. Fora disso é imoralidade, é impureza, é libertinagem. Ao versículo 20. Outras obras da carne, ó. Idolatria. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Tem gente que confia mais nos políticos do que em Deus. Tem gente que confia mais na Constituição do que na palavra de Deus. Tem gente que confia mais no dinheiro do que nos cuidados de Deus. Isso é idolatria, né? É você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Feitiçaria. O que é feitiçaria? É você misturar uma coisa com outra para dar um resultado. Tem igrejas até que fazem feitiçaria, né? Traga a camisa de seu marido e sua esposa, que a gente vai fazer uma coisa aqui muito louca e ele vai voltar, ela vai voltar, né? Isso é feitiçaria, gente. É quando você mistura uma coisa com outra para dar um resultado espiritual. Nós temos que confiar em Deus, orar a Deus e suplicar a Deus. E não pegar a areia do deserto, a água de Jerusalém, o sal de Betânia, misturar, entende? Isso é feitiçaria. Inimizades é provocar brigas, né? São aquelas pessoas que têm dificuldades de serem amigas, vê problema em tudo, briga com todo mundo, né? Rixas tem a ver com inimizade também, são as pessoas que estão sempre envolvidas em problemas. Ciúmes é o desejo possessivo, isso é meu, de mais ninguém, ninguém toca, é uma superproteção, é uma obra da carne. Ciúme não é prova de amor. Iras é aquele sentimento forte onde você é dominado pela raiva, você fala e fere, você age e agride, isso é ira, é coisa da carne. O que mais? Discórdia, aquelas pessoas que têm dificuldade de concordar, só vê problema, defeito e julga tudo, todo mundo, sempre está ruim, bom só é eu, né? É uma obra da carne isso. Discórdia. Divisão, são pessoas que separam bons amigos, dividem igreja, por meio de fofoca, maledicência, essas coisas. Facção, são aquelas pessoas que formam um grupo na igreja para combater outro. Nós somos melhores, mais espirituais, mais santos, aqueles não, blá, blá. Tende a ser facção. E pode acontecer no ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar, até na família, né? Um grupo de familiares se junta para estar falando mal e combater outro. Isso é coisa da carne, facção. O que mais? Versículo 21, inveja é quando a alegria do outro, o sucesso do outro me incomoda, isso é uma coisa da carne, inveja. Bebedeiras, orgias, tá ligado? Orgias são festas desenfreadas, come demais, bebe demais, ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo, o que é importante é ser feliz, o importante é aproveitar a vida, né? O carnaval é um bom exemplo disso, né? É orgia, o que mais? Não é coisa de cristão, não é coisa de gente convertida, né? Se você quer andar com Jesus, você tem que identificar a sua fraqueza, a sua inclinação e dizer, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. E começar a olhar para o Espírito, se precisar, pede ajuda, confessa o seu pecado, que é o terceiro ponto dessa mensagem que eu vou falar, né? Vamos lá. E coisas semelhantes, ele fala, declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode querer mudar a Bíblia, você pode querer proibir a Bíblia, mas não adianta. Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna, somos nós que temos que mudar, não é a Bíblia. Somos nós que temos que nos converter, não é a Bíblia que tem que se converter às nossas vontades, não adianta. Entende? A Bíblia é um livro que sempre foi perseguido e sempre venceu. Os cristãos é um povo que sempre foi perseguido e sempre durou. Entende? Deus não abandona seu povo nem a sua palavra. Mas nós, meu irmão e minha irmã, precisamos ser fiéis. A gente não pode ser ignorante da palavra de Deus, senão vamos perder. Temos que ler, temos que estudar e temos que ser fiel para que com nosso exemplo vençamos os ataques do inimigo. Ok? Essas são as obras da carne. De um lado ele fala, essas são as obras da carne. Agora ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai dizer o fruto do Espírito.
aquilo que a gente deve imitar, aquele que a gente deve seguir. Temos que seguir o Espírito e não a carne. Qual é o fruto do Espírito? Olha o que ele vai dizer. O fruto do Espírito é amor. O amor aqui é o amor ágape, não é o amor como é ensinado hoje, a paixão, né? Existem diversas formas de amar. Não. Existem diversos instrumentos em que eu sinto atração, por assim dizer. Tem gente que sente atração sexual pela bicicleta, estou exagerando não. Tem gente que sente atração sexual por uma cadeira, por uma árvore. Em algumas regiões dos Estados Unidos já tem gente querendo legalizar o casamento com objetos e coisas. Então, paixão carnal a gente sente por qualquer coisa, mas amor é a ação de fazer o bem ao outro. Não é a ação de fazer o que o outro quer, não é a ação de fazer com o outro o que eu quero. Amor ágape, o amor na Bíblia, é você, conforme a palavra de Deus, fazer o que o outro precisa para ele estar bem, para ele ficar bem, para ele se aproximar de Deus, para ele ter cura espiritual, para ele ter cura emocional. É você fazer o bem, conforme a vontade de Deus. Porque no mundo eles chamam de mal o que é bom, e o que é bom o que é mal. Por isso que a nossa base tem que ser a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, medite, reflita nela, cresça em conhecimento, para que você saiba discernir o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Então, entendido o que é as obras da carne, vamos entender o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E o que é que o amor produz? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. São essas coisas que nós temos que buscar. Amor. O amor, quando a gente vive para o bem do outro, né? Cuidado com esse negócio de amor próprio. Amor próprio, eu vou me amar primeiro, tá? E fica só nessa. Eu vou me amar primeiro, eu me amo. E tá nem aí para ninguém. Você que se dane, você que se lasque, tô nem aí porque eu me amo, primeiro eu, e não sai de eu. Amor na Bíblia é olhar para o outro, não é olhar para você mesmo. É olhar para o outro, ver qual é a necessidade dele, ver o que ele precisa e suprir isso. Ajudar ele a se superar, ajudar ele a crescer, ajudar ele a melhorar. É isso que é amor na Bíblia. E isso promove o quê? Alegria. Sorria, cante, dance, festeje. Não é pecado exteriorizar a emoção da alegria. Não vamos ser esses religiosos tão duros, eu sou santo. Eu cheguei a conhecer um irmão, gente, que chegou a dizer que rir é pecado. Pelo amor de Deus, esse irmão merece uns cascudos. Ele chega, estou condenado, né? Porque eu rio com tudo. Quem me conhece pessoalmente vê que eu sou todo besta. Eu sou uma pessoa muito besta, entende? Né? Tem até um irmão aqui que ele fala, tu é besta, né? Porque eu rio com tudo, qualquer coisa. Eu gosto de rir, de me sentir bem. E isso é uma coisa do Espírito. A alegria é uma coisa do Espírito. A gente tem que cultivar isso mesmo. Rir de nós mesmos, rir de nada, rir de tudo. Claro que eu não estou falando de zombaria. Zombar é quando você desrespeita, é quando você ri daquilo que é sério, é quando você não valoriza o que é sagrado. Aí já é outra coisa, tá? Então, alegria, paz, isso vem do Espírito. Relaxe, se acalme, confie em Deus, acredite que já deu certo, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Independente do que aconteça, porque esse mundo é ameaçador, a qualquer momento o jogo pode virar contra nós, ou a qualquer momento pode melhorar, a gente nunca sabe. Mas olha, quando Jesus foi morto e ressuscitou, os discípulos foram acusados de terem roubado o corpo de Jesus. Então olha a situação, Jesus foi morto por ter sido acusado de se colocar como Senhor de Roma. Porque quando ele diz que ele é o Senhor, o mesmo termo lá para César Augusto, era o termo que Jesus estava usando, Kyrios. César Augusto é o único Senhor. Aí vem Jesus dizer, eu sou Senhor, eu sou Mestre. Ele está se colocando no lugar do imperador. Isso é um golpe de Estado. Né? Então isso só que é um Senhor espiritual, não é político.
Mesmo assim, Jesus foi acusado disso e morto. Agora, os discípulos estão sendo acusados de que roubaram o corpo dele para dar continuidade a essa mensagem. Os discípulos estão presos em uma casa com medo, porque a qualquer momento o que aconteceu com Jesus ia acontecer com eles. Aí, de repente, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Primeiro, não tem como ter paz, é um fantasma, né? Há 3 dias atrás eu lhe vi morto, agora você aparece dizendo: tem a paz como? E depois, como ter paz numa situação dessa? É porque a paz de Deus é uma coisa que vem de dentro para fora. E é difícil você ser ameaçado de morte, você ser perseguido e mesmo assim estar em paz. Mas é isso que significa paz. É não se deixar perturbar pelas ameaças, porque você tem Deus em você. Não quer dizer que mal nenhum vai lhe acontecer. Quer dizer que mesmo que aconteça o mal, eu vou enfrentar isso em paz. É isso que significa paz na Bíblia. Paz. E ele diz mais, longanimidade. Longanimidade é demorar para ficar irritado. Sabe, eu fico assim, decepcionado com pastores bons que nós temos na internet. Nossa, gente. A gente tem muita gente boa na internet. Muita gente boa. Mas são líderes espirituais iracundos, injuriados, sai atacando, usa a Bíblia como uma metralhadora. É pastor falando mal de pastor, é pastor denegrindo a imagem do... Olha, é verdade que tem muita gente doida na internet também. É verdade que tem muito líder aí que está desviado. É verdade. Mas nós temos que falar a verdade e deixa o mentiroso com Deus. Nós temos que atacar as ideias e deixa os idealizadores com Deus, certo? Nós, como servos de Deus, precisamos falar o que Deus fala, corrigir a mentira, mas não vamos brigar entre nós, não, sabe? Entende? Enfim, é uma coisa que eu me decepciono muito, porque se os que estão pregando a palavra não conseguem ter respeito na hora de discordar dos outros, como nós vamos ensinar as ovelhas, os cristãos, os discípulos de Jesus, a serem pacificadores se nós não somos? Entende? Se a gente perde a paciência com facilidade, está faltando espírito aí. Então, longanimidade é demorar para ficar irritado. Não é que você não vai ficar irritado. Jesus ficou irritado. Mas, poxa, você está sempre irritado com muita facilidade. Benignidade é aquela pessoa benigna. É uma pessoa que não demonstra ameaça. Não tem aquelas pessoas que, tipo assim, você vai falar com o fulano e pensa, rapaz, eu não sei se essa é uma boa hora para falar com o fulano, porque ele está com a cara tão feia. E às vezes ele dá umas patadas, dá umas piadinhas. Entende? Uma pessoa que é benigna é alguém que você não é ameaçadora. Você pode falar com ela a qualquer momento, sobre qualquer assunto, que ela é pacífica. É uma pessoa benigna. Ela não transmite ameaça, agressividade. Bondade. Bondade é você dar o que é bom. É você ser bondoso. Você divide o que tem. Você ajuda a quem não tem ter alguma coisa. Isso é bondade. O que mais? Olha, tudo isso é coisa do Espírito. Fidelidade é você ser fiel. Chega no horário, sai no horário, cumpre o que prometeu. Fidelidade. Mansidão é não revidar com agressividade. É você ser forte. Ser manso não é ser covarde. É você ser forte, mas você não vai usar a sua força para humilhar ou machucar os outros. Você não vai se utilizar da sua autoridade para humilhar e machucar os outros. Isso é mansidão. E ele fala mais, domínio próprio. Isso é uma coisa que vem do Espírito e Paulo está dizendo, vocês devem imitar o Espírito. Vocês devem fazer como o Espírito faz. Vocês devem andar no Espírito. É uma escolha que fazemos. Algumas pessoas pegam essa passagem para dizer bem assim, esse é o fruto do Espírito, é o que flui em nós. Não, não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, o Espírito vai fluir em vocês, o Espírito vai agir em vocês. Paulo está dizendo, essa é a ação do Espírito e deve ser a ação de vocês. É uma escolha nossa. Eu decido me dominar. Eu tenho autodomínio. Agora,
Talvez tem coisa na sua vida que você pode dizer, eu não consigo me dominar nisso, Joadson, eu sou muito nervoso, eu sou muito irritado. É falta de treino, é falta de prática. Porque, como por exemplo, né? Eu gosto muito de um exemplo de Cláudio Duarte, né, que ele fala bem assim, você está nervoso, está brigando com sua mulher em casa, você isso, você aquilo, e de repente você recebe uma ligação da empresa que você foi fazer entrevista de emprego. Você está no calor da discussão com a sua esposa e como é que você entende do celular? O que é que você quer? Isso é hora de ligar? Não é assim que você atende o celular. Você respira, peraí. Alô, pois não? Bom dia, como vai? Ah, sim, aqui é fulano de tal, sim. Você logo controla a sua ira, você logo controla as suas palavras, porque você não quer agredir aquela pessoa, porque você tem um interesse. O nosso interesse maior tem que ser glorificar a Deus e não agradar as pessoas. Então, para glorificar a Deus e honrar a Deus, eu vou ter o autocontrole das minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos. E é claro, estou começando agora, gente, mas é claro que em outro vídeo eu vou explicar essa passagem com maiores detalhes. O que é autodomínio, o que é o amor, o que é a paciência, tudo isso aí eu vou explicar com bastante detalhes. Mas nós temos, quando a gente quer e corre atrás, Deus nos dá força para conseguir. É assim que funciona. Aí ele diz, versículo 25, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Nós temos paixões, aquelas vontade de fazer o que Deus reprova, paixões sexuais, paixões de idolatria, de ambição. A gente crucificou isso. E crucificar significa morte, significa dor, significa dizer que eu quero fazer isso, mas por causa de Deus, porque eu me entreguei a Jesus, eu não vou fazer. Vai doer, vai castigar, mas eu crucifiquei. Tem coisas que é uma crucificação. Tem coisas que a gente vai superar com mais facilidade e tem coisas que a gente vai lutar a vida toda. Por isso que Paulo chama de crucificação. Ok? Gente, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós temos vida por causa do Espírito. O Espírito Santo está em nós, o sangue de Jesus perdoou nossos pecados e agora temos vida. Agora eu tenho que mudar meu caráter. Eu tenho que mudar meu comportamento. Eu estou vivo, eu estou salvo, mas eu tenho que passar por uma transformação interior que depende não só de Deus, mas de mim também. Veja que Paulo usa 3 verbos no imperativo para dizer que é você que tem que fazer. Ande no Espírito. Depois ele vai falar, como é, deixa eu lembrar aqui. Ande no Espírito, tenha domínio próprio e viva no Espírito. Se bem que o nome andar e viver vem da mesma palavra no grego, peripaton, né? Ou seja, eu ando, eu vivo no Espírito e eu me domino para isso. Domínio próprio é uma coisa do Espírito Santo, certo? É um fruto do Espírito Santo, vamos colocar assim. E eu tenho que buscar isso. Eu tenho que buscar isso. Agora, sozinho a gente não consegue. É aí onde entra a confusão, né? É Deus que age em mim ou é eu que ajo? Deus age na vida daquele que quer que Deus age. Como é que eu quero que Deus age? Quando você pede, quando você busca, quando você bate na porta e ela abre. Como Jesus fala. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate na porta, isso quer dizer, quando a oportunidade surgir, você não perde ela. Aí acontece, né? Em outro vídeo, eu vou explicar com maiores detalhes essa passagem também, mas para o momento é o seguinte, tem alguma dificuldade que você tem na vida espiritual? Peça, busque, Deus vai lhe dar capacidade. Joadson, como crescer espiritualmente? Eu quero dar a dica de 1 Pedro. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Como é que crescemos espiritualmente? Olha, Pedro está falando de crescimento espiritual aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Vamos ver o que é que ele está dizendo? Portanto,
Abandone, olha o verbo no imperativo aí, é você que tem que fazer isso. Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Eu não vou detalhar esses pontos porque é parecido a Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Qual o primeiro passo para eu crescer espiritualmente? Eu e você precisam identificar qual é a obra da carne que me domina. Será que eu sou maldoso, invejoso, maledicente, ciumento, orgulhoso, ambicioso, pornográfico, adúltero? Qual é o mal que me domina? Qual é a inclinação da minha carne em que eu sou viciado? Eu tenho que identificar isso. Não adianta eu chegar para você, olha, eu já cheguei para uma irmã e falei, né, que ela tinha problema com orgulho. Eu precisei falar sobre isso. A gente estava conversando e a conversa chegou nesse ponto. Então eu precisei dizer, irmã, você tem problema com orgulho e maledicência. Você está criando mentiras em sua cabeça, vendo coisas que não são verdade e está vendo todo mundo como seu inimigo. Você acha que todo mundo conspira contra você, acaba atacando todo mundo, falando mal e se fecha, eu sou a boa, eu é que sei fazer as coisas, eu não erro. Ela não consegue enxergar os próprios erros e eu falei, olha, você tem esse problema e você precisa identificar isso. Porém, ela ainda não estava pronta para receber essa mensagem. Por quê? Me odiou mais ainda. Quando você não consegue enxergar o vício que você tem, quando você não consegue enxergar o pecado que lhe domina, não adianta ninguém falar para você. Você não vai ouvir. Você não vai aceitar. Você vai dizer que é mentira, que é inveja. Quando alguém chegar e dizer, ó, você tem esse problema, e você que tem esse outro, né? A gente precisa ter cuidado. Se eu não consigo enxergar o mal que me domina, eu nunca vou superar ele. Eu nunca vou superar ele. E Deus vai colocar pessoas na nossa vida para dizer isso. Você tem esse problema. Você precisa melhorar isso. Entende? E essas pessoas vão falar como eu estou falando agora, com mansidão, com respeito, com carinho. Não é um julgamento, não é uma condenação. É uma advertência. É um aviso, é uma sinceridade. Eu preciso ouvir, você precisa ouvir, e nós precisamos reconhecer, admitir e nos arrependermos. Por isso que Pedro começa, olha, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como é que eu vou abandonar essas coisas se eu não enxergo isso em mim? Tenho que abandonar. Aí, segundo passo. 2. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que, por meio dele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Então, ele vai falar da importância do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Desejem, olha aí mais um verbo no imperativo. Desperta esse desejo em você. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero ouvir aulas, eu quero ouvir pregações, eu quero me encher do Espírito, eu quero me encher da palavra. Coloca isso dentro de você, coloca isso dentro de você, aumenta isso em você. Agora, não adianta você ir ao culto, não adianta você ouvir boas aulas, boas pregações, não adianta você ler a Bíblia, se você não se esvaziou dos seus pecados. Se você está cheio de inveja, de orgulho, de maldade, de ciúme, de maledicência, e não enxerga isso, e não busca abandonar isso, a palavra de Deus não vai entrar em você. Não vai entrar. Por isso que Pedro está dizendo, primeiro se esvazie do seu pecado, agora se encha da palavra de Deus. É assim que nós crescemos espiritualmente, é o que ele diz. Se é que vocês já experimentaram, finalzinho do versículo 2, lhes seja dado crescimento para a salvação.
Quando a gente se enche da palavra de Deus, vai ser dado o crescimento para... Se você tem dificuldade de ler e entender a sua Bíblia, eu tenho um curso sobre isso, Entendendo o que Leio. Nesse curso eu oriento você a como você ler e entender a sua Bíblia. Desde como escolher uma Bíblia, um comentário bíblico, como é que eu começo a leitura, para você identificar o que o texto está dizendo, o que o texto não está dizendo, qual é o tema do livro, qual é a mensagem do livro, o que é que está sendo mandado, para que você de fato identifique o que é que a Bíblia está dizendo, para não se confundir nem com suas ideias, nem com pregações de falsos profetas. O link eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Mas nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Identifica o que te domina, agora deseje ardentemente. Olha a ilustração que ele usa. O alimento mais completo para um bebê recém-nascido é o leite materno. O alimento mais completo para o cristão não é teologia, não é comentário bíblico, é Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para nós hoje em todas as eras. A Bíblia não precisa de atualizações, de correções. Nós é que precisamos nos adaptar à palavra de Deus porque ela é eterna. Nós vamos passar, a palavra de Deus não. Por isso a necessidade de lermos e entendermos a nossa Bíblia. Primeiro leia a Bíblia, entenda a Bíblia, depois estuda o que quiser. O que você quiser. Por que tem tanto cristão desviado? Porque ao invés de ler a Bíblia e entender, fica estudando teologia, filosofia, história, lê todos os livros, menos busca entender o que a Bíblia diz. Comece pela Bíblia, pela palavra de Deus. Porque o que importa entender na Bíblia, dá para entender com pouca ajuda, tá? Inclusive esse meu curso auxilia você justamente nisso. Como você lê entender a sua Bíblia. Então, o que importa, você vai entender. Depois, você faz um curso de teologia. Porque o curso de teologia é para você aprofundar o conhecimento bíblico. Como é que você vai aprofundar uma coisa que você ainda não entende, que você ainda não sabe? Não é? Então, gente, é assim que nós crescemos espiritualmente. Fazendo uma autoanálise, reconhecendo quem realmente nós somos, nossas debilidades, nossas fraquezas, e agora buscando nos encher da palavra de Deus. O verdadeiro adorador, aquele que Deus busca, é aquele que adora em espírito e em verdade. É uma adoração que vem de dentro para fora, baseado na palavra de Deus. Por isso temos que ser espirituais, que é negar as obras da carne e andar no fruto do Espírito. E para crescermos nesse caminho, eu preciso identificar o que me domina, a inclinação da minha carne, abandonar isso e me encher da palavra de Deus, para que eu cresça para a salvação. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa te fortalecer, te encher de sabedoria e santidade. Se você não me segue, clique em me seguir e compartilhe essa mensagem. E até a próxima.